voltamos com mais informações de sistematização da assistência de enfermagem. Agora nós vamos discutir sobre o diagnóstico. Ana Patrícia, quais os tipos de diagnósticos de enfermagem? Bom, existem vários tipos de diagnósticos de enfermagem, mas os principais são os diagnósticos de risco e diagnósticos reais. Quando nós falamos num diagnóstico real, é porque eu encontrei no paciente, através do histórico e exame físico, alguns dados que me mostravam que ele tinha um problema real. Então, vamos dar um exemplo. Eu posso ter um paciente que está com uma fratura dos membros superiores, fraturas dos membros inferiores, e com isso ele está com dificuldade em alimentar-se. Um exemplo. Então, ele tem um déficit de autocuidado para alimentação. E esse título existe dentro de uma classificação internacional, por exemplo, da NANDA. Então, eu percebi que ele tem um déficit, eu encontrei no exame físico que ele não consegue levar o alimento à boca, porque ele está com fratura. Então, eu fiz o diagnóstico, déficit de autocuidado para alimentação. Sempre ele tem um título, o diagnóstico, um fator relacionado. Qual é o fator relacionado que está fazendo com que ele não consiga se alimentar? Então, déficit de autocuidado para alimentação relacionado a uma fratura, eu posso colocar dos membros superiores ou alguma lesão de membros inferiores, caracterizado pelo quê? O que está mostrando que ele não consegue se alimentar? Que ele não consegue levar o alimento à boca. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que nós poderíamos falar, que é mobilidade física prejudicada. Vamos imaginar que eu tenho um paciente que tenha feito um acidente vascular cerebral, o mais conhecido como derrame, vamos imaginar assim, um acidente vascular cerebral. Nesse acidente vascular cerebral, ele ficou imobilizado, ou ele ficou paraplégico, vamos dizer assim, ou tetraplégico, ou um lado do corpo sem movimentar. Quando eu, enfermeiro, vou lá e faço o exame físico e percebo que ele não tem essa habilidade de movimentar-se para nada, eu posso colocar esse diagnóstico, mobilidade física prejudicada. Esse é o meu título de diagnóstico. Qual que é o fator relacionado? O que está causando esse diagnóstico? Um déficit neurológico. Então, mobilidade física prejudicada, relacionado a um déficit neurológico, caracterizado pelo quê? Por não conseguir fazer movimentos. Então, esses são dois exemplos básicos, existem muitos outros, diagnósticos de enfermagem são muito amplos. Vamos dar um exemplo agora do que é um diagnóstico de risco. É quando eu tenho uma situação que pode acontecer, então ele precisa de uma percepção maior do enfermeiro. Vamos um outro exemplo, vamos pensar num idoso com já problemas de memória, problemas, vamos dizer assim, que ele está confuso, aquele idoso já confuso, e ele é internado, por exemplo, uma pneumonia. Chegando no hospital, ele vai ficar acamado, vai ficar numa cama. Então, eu, enquanto enfermeiro, faço o exame físico e percebo que ele é um idoso, já tem dificuldade de movimentar-se, está confuso. Então, eu penso num diagnóstico. Esse paciente tem um risco para queda no leito. Esse diagnóstico existe na taxonomia. Então, eu procuro lá o título, risco para queda no leito. Qual que é o fator relacionado a isso? O fator relacionado é uma idade avançada, a confusão mental. Ele não existe evidência, ele não existe característica definidora, um diagnóstico de risco, porque ele ainda não aconteceu. Então, vamos pensar novamente, risco para quedas relacionado à confusão mental, mas não aconteceu ainda, então é um diagnóstico de risco. Um outro muito comum que nós utilizamos é o risco para infecção. Qualquer procedimento invasivo que seja feito num paciente, eu já penso que aquele procedimento invasivo pode dar uma infecção. Então, um acesso venoso, a punção de uma veia, colocado um acesso venoso, eu posso pensar risco para infecção relacionado ao procedimento invasivo. E o mais interessante dos diagnósticos de enfermagem são, eles trazem a base para toda a prescrição de enfermagem. Vamos voltar então naquela história, se o idoso que tem um risco para queda no leito,
Qual seria, então, a partir disso, a prescrição de enfermagem? Seria eu manter grades no leito desse paciente. Então, uma das intervenções de enfermagem, uma das prescrições de enfermagem. Então, todas as vezes que eu levanto um diagnóstico que ele pode ser real, que já está acontecendo, ou de risco, ele vai direcionar a minha ação de enfermagem. Então, os diagnósticos basicamente são título, fator relacionado e característica definidora, é a composição do diagnóstico real, ou título e fator de risco para um diagnóstico de risco. Qual a observação mais importante para o enfermeiro quando este estiver realizando um diagnóstico? Bom, primeiro o enfermeiro tem que ter base para fazer um diagnóstico. Para ele ter base para o diagnóstico, ele tem que ter feito um histórico, um exame físico muito bem feito, completo, onde ele consiga trazer todos os dados para dar suporte para esse diagnóstico. Além do mais, ele tem que conhecer a classificação internacional dos diagnósticos de enfermagem. A principal e mais utilizada é o diagnóstico de enfermagem da NANDA, que é a Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem, que trabalha em todo o Brasil. Na área hospitalar, os diagnósticos de enfermagem nos diagnósticos são utilizados a taxonomia da NANDA. Na saúde coletiva, os da CIP, que também é a classificação internacional das práticas de enfermagem. Então, são duas principais nomenclaturas, classificações internacionais, que trabalham no diagnóstico. E a NANDA, principalmente, é a que dá a base, inclusive, para a classificação da CIP, e ela precisa mesmo de eu ter todos esses dados do paciente, porque cada diagnóstico de enfermagem, eu preciso fazer essa relação do que está causando o diagnóstico e quais são as evidências no paciente que me mostram aquele diagnóstico. Ok, muito obrigada. Eu fico por aqui. A gente volta no próximo módulo com mais informações de sistematização da assistência de enfermagem. Até lá! Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.